Olá, boa noite. Vamos entrando então. Essa live vai ficar salva. Olá, boa noite. Boa noite, então a gente tá aqui ao vivo, online, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, boa noite, Bia. Boa noite para quem tá entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Que coisa boa, então, a gente poder compartilhar mais uma noite, a gente poder compartilhar mais uma noite de assuntos, mais uma live. E hoje a gente tá finalizando essa série de lives. Então eu tô falando com vocês e o Facebook também tá conectado agora ao mesmo tempo. Então boa noite para quem tá no Face, boa noite para quem tá aqui no Instagram com a gente. Então a gente tá mais uma live dessa série de lives. E o assunto de hoje que a gente vai tratar é sobre a gente ter o controle da nossa própria vida. Da gente poder ter o controle e não deixar que outras pessoas controlem pela gente. Então vamos entrando, vamos mandando aviãozinho, coraçãozinho, para que o algoritmo do Instagram entenda que é um assunto importante e que a gente precisa e que mais pessoas precisam ouvir isso. Então que a gente possa compartilhar essa live, que a gente possa mandar aviãozinho para mais gente poder entrar, para mais gente poder estar aqui com a gente hoje, nessa noite, para mais gente poder absorver e entender esse conteúdo que é tão importante e que vai te deixar cada vez mais empoderada e dona da própria vida. Então vamos entrando, vamos chamando as pessoas, vamos mostrando para o Instagram o quanto esse assunto é importante para que mais gente possa acessar conosco. Olá, boa noite. Então vamos entrando. Então vou dando alguns avisos. Essa live vai ficar salva no feed, como tá salva também a live de ontem e a live de ontem. Então de segunda e terça já estão salvas. A de hoje vai ficar salva também, porque são assuntos bem importantes e que vocês podem recorrer a elas sempre que precisar. Então, nas duas últimas lives tem técnicas que eu dei, que eu ensinei vocês a fazerem, tem indicação de livros. Então, quem quiser pode voltar às lives anteriores, assistir, para poder ver direitinho o passo a passo, para poder entender o que a gente falou. Então, vamos lá mandando o coraçãozinho para a gente poder chamar mais gente para acessar na live de hoje e a gente poder ensinar e ajudar as pessoas para que elas tenham o controle da própria vida, para que elas possam entender que elas são donas da própria vida e não deixe que outras pessoas assumam esse lugar. Quero dar outro recado também, para quem vai assistir a live depois, quando ela ficar salva, e para quem está assistindo agora. A gente tem um grupo no Telegram. Então, vocês podem entrar lá no Telegram, quem não tem o aplicativo pode baixar, baixa para o iOS ou para o Android. Quando baixar esse aplicativo, procura pelo grupo Mel Machado. Lá a gente compartilha conteúdos exclusivos para o Telegram. A gente compartilha conteúdo sobre relacionamento, sobre empoderamento feminino, sobre a elevação da autoestima e a recuperação de amor próprio. Então, quem não está no grupo ainda, pode acessar o grupo, entra no Telegram e procura pelo grupo Mel Machado. Entra lá. E aí vai ter acesso a todo esse conteúdo. Então a gente vai começar com o nosso assunto de hoje, de você ter o controle da própria vida, para não deixar que outros assumam esse lugar que é seu. Então a gente começa falando um pouquinho que é bem difícil a gente entender quando a gente tem o controle da nossa vida e quando a gente não tem. A começar pelas nossas escolhas. Como é que a gente entende, né, a escolha que a gente está tendo? Se a gente está indo, está fazendo aquela escolha porque a gente realmente quer, ou porque alguém está nos dizendo que aquela escolha é o melhor pra gente. Então que a gente possa entender que é muito mais fácil a gente dominar alguém, a gente dominar pessoas, a gente dominar relacionamentos, a gente dominar uma cidade, a gente dominar um prédio, a gente dominar qualquer outra coisa. É muito mais fácil do que a gente dominar a nós mesmas. É muito difícil a gente poder entender e ter o controle da nossa vida. Porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro e tentar dominar aquele outro no relacionamento, tentar dominar as coisas à nossa volta, tentar dominar as pessoas à nossa volta. Boa noite, tem mais gente entrando lá no Face e aqui também. Então continuem chamando as amigas, continuem mandando mensagem para os familiares, compartilhando essa live, mandando coraçãozinho para que o algoritmo do Instagram entenda que é um assunto importante e que mais gente merece ouvir também.
Então, manda a setinha para compartilhar essa live. Boa noite para quem tá chegando. Ó, que bom, tô vendo que tem mais gente aqui que já esteve com a gente ontem. Isso é muito interessante, isso é muito bom. É bom que a gente tenha essa conexão, que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar e trocar ideias e experiências por aqui. Que coisa boa. Então, a gente voltando ao nosso assunto de como é fácil a gente dominar tudo que está à nossa volta do que dominar nós mesmas. É difícil a gente olhar para dentro e entender que a gente tem que ter o controle da nossa vida, a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida para que a gente possa entender que a gente não tem que dominar os outros, que a gente não tem esse poder. Mas como é que a gente faz para olhar para dentro e entender que a gente tem que controlar, a gente tem que fazer nossas escolhas, que a gente tem que controlar a nossa vida, que a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida? A gente vai em busca do autoconhecimento. Tá, Mel, mas como é que a gente vai em busca do autoconhecimento? Como é que eu sei que eu não me conheço? Como é que eu sei que eu tenho que tomar as rédeas da minha vida? Como é que eu sei que é outra pessoa que está vivendo a minha vida, que está controlando a minha vida, que não sou eu? É quando a gente não conhece, quando a gente não se conhece. É quando a gente não entende nem o que a gente gosta. É quando a gente não sabe o que a gente quer. É quando a gente assume características que outras pessoas nos dão. É quando a gente assume tudo aquilo que o outro diz que a gente é. E aí a gente entende que a gente realmente não se gosta, que a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente não se ama. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de outra pessoa, é porque a gente não entendeu ainda que a gente tem que se amar em primeiro lugar, que a gente tem que se entender, que a gente tem que se respeitar e se valorizar. Aí a gente coloca a nossa vida nas mãos do outro, porque é muito mais fácil, né? É muito mais fácil porque daí a culpa e a responsabilidade de tudo a gente joga pro outro. A gente diz que a culpa do meu relacionamento tá ruim é do outro. A culpa do meu trabalho estar ruim é do meu chefe. A culpa da minha casa tá toda bagunçada, das pessoas que moram na minha casa. Então a gente não assume essa responsabilidade, porque a gente jogou tudo pro outro. A gente não se preocupou em entender como é que a gente funciona. E por muito tempo, eu também agi assim. Eu também agi dessa forma, colocando a culpa nos outros, não entendendo que eu também tinha uma parcela de responsabilidade nisso, culpando porque o meu relacionamento estava ruim, colocando a responsabilidade em outra pessoa, deixando de entender como é que eu funcionava. Mas aí o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava me conhecer, eu entendi que eu precisava me dominar, que eu precisava entender o que eu queria da minha vida, quem eu era, o que eu gostava, o que eu queria fazer. Pensem comigo, quando a gente quer aprender um idioma, a gente tem que se dedicar para aquilo, a gente tem que estudar. Quando a gente quer dominar uma profissão, a gente tem que dominar, a gente tem que estudar aquela profissão, a gente tem que estudar um curso, a gente tem que aprender como é que funciona aquela profissão para dizer que a gente está dominando. Quando a gente quer se conhecer, a gente tem que nos estudar profundamente. A gente tem que ir em busca de se conhecer, em busca desse autoconhecimento. E quando eu escolhi me conhecer, quando eu escolhi olhar para dentro de mim e entender que eu precisava desse estudo de mim mesma, eu fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal para entender o meu autodesenvolvimento. Eu fui em busca de muitas coisas que me levassem ao meu autoconhecimento. Então, fiz cursos de desenvolvimento pessoal, fui em busca de meditação. E claro que isso tudo foi um processo, porque não foi da noite para o dia que eu decidi, vou me conhecer. Não. Coisas foram acontecendo e aí a gente vai vendo que a gente não se conhece o suficiente. E para a gente decidir, para a gente fazer escolhas, para a gente tomar decisões na nossa vida, a gente precisa sim se conhecer. E quando a gente começa a se deparar com questões que a gente precisa decidir e a gente não consegue tomar uma decisão, a gente empurra para outras pessoas decidirem por nós, é porque a gente ainda não tem esse controle. Ah, eu preciso decidir tal coisa na minha vida. Eu preciso decidir se eu vou ficar nesse emprego ou se eu vou para o outro. Mas eu não consigo tomar essa decisão sozinha. Por quê? Porque eu não estou sabendo lidar com isso.
eu não tô sabendo, porque eu não tô entendendo o que eu quero realmente, eu não tô entendendo o que realmente eu gosto. Eu gosto desse emprego, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Eu não sei se permaneço nesse relacionamento ou não. Eu não sei se eu realmente gosto dessa pessoa ou se eu tô aqui por costume. Aí, aos poucos, a gente vai vendo que quando a gente tem que tomar decisões sérias na nossa vida, a gente entende que, puxa, eu preciso tomar essa decisão, mas eu não tô sabendo tomar essa decisão. Isso aconteceu comigo também. Durante relacionamentos, eu pensava, puxa, eu não sei se eu quero continuar nesse relacionamento ou não. Eu não sei se eu gosto o suficiente ou se eu tô acostumada a estar nessa relação. Eu não sei se eu sair desse relacionamento, eu vou conseguir viver, ter uma vida depois, se eu vou conhecer alguém depois. Porque a gente fica numa zona de conforto. Eu tô aqui, tá tudo bem. Agora, se eu sair daqui pro novo, eu não conheço o novo. E aí, tudo que é novo, a gente tem medo. A gente se depara com coisas novas, a gente não sabe se enfrenta ou se não enfrenta. Mas quando a gente decide se conhecer e olhar para dentro, a gente decide enfrentar o novo. E aí a gente consegue se conectar com a gente mesma. E como esse processo é doloroso, mas é muito bom. Ele é doloroso por quê? Porque a gente vai olhar para dentro e a gente vai começar a perceber coisas que a gente não percebia. A gente vai começar a entender coisas que aconteceram e que talvez no momento que tivesse acontecido a gente não tenha entendido. A gente começa a olhar e se estudar. E a gente começa a entender como é que a gente funciona. O que a gente faz que nos agrada, que nos faz bem. O que a gente está fazendo, que atitudes a gente tem que não está nos agradando, que não está nos fazendo bem. A gente começa a ter percepções além do nosso mundinho, além da gente. A gente começa a olhar para o nosso exterior. E lembram como eu falei ontem já, para quem está aqui e estava ontem, as coisas que acontecem no nosso exterior, elas são reflexos do que está acontecendo aqui dentro. Mas quando a gente não tem esse conhecimento do nosso interior, a gente simplesmente acha que o que está acontecendo fora da gente, no nosso exterior, são coisas que são culpa dos outros. Coisas que os outros estão fazendo pra gente. Porque a gente não entende que aquilo ali é um reflexo do que está aqui dentro. E quando a gente começa a estudar e a entender como é que a gente funciona, a gente começa a perceber essas situações. A gente começa a perceber o quanto é delicado e o quanto é doloroso a gente mexer em cada coisinha que a gente tem aqui dentro. E como é que foi esse meu processo? Quando eu decidi me conhecer, quando eu escolhi me conhecer ou me reconhecer, porque às vezes a gente vai mudando conforme a vida vem acontecendo, a gente entra num relacionamento às vezes e deixa de ser quem a gente era. A gente deixa aquela pessoa que a gente era, que a gente gostava de ser, aquela pessoa alegre, quando entra num relacionamento e acaba se jogando na vida do outro, a gente acaba colocando a nossa vida nas mãos do outro e a gente se perde. Isso pode acontecer, faz parte de um processo. E aí, entrei num relacionamento em que eu acabei me perdendo de mim. Acabei não sabendo mais quem eu era. E quando eu decidi olhar pra mim, porque coisas foram acontecendo e eu fui dizendo, puxa, mas eu não sei decidir isso por mim. Eu não sei se eu gosto disso ou daquilo. Eu não sei se eu quero permanecer ou se eu não quero permanecer. E aí eu comecei a entender que essa não é a Melissa que eu era. Eu preciso voltar a ser, eu preciso me reconhecer. Eu preciso olhar pra dentro de mim novamente. Então eu fui em busca de um autoconhecimento. Eu comecei a fazer meditação. Eu comecei a estudar sobre como é que a gente funciona, como é que funciona a nossa essência. Eu fui buscar a minha essência que tinha se perdido. E aí, quando a gente começa a fazer isso, não é um processo fácil, porque quando a gente começa, por exemplo, a meditar, que é um momento em que a gente tem com a gente mesma. No início, a gente começa a fazer uma meditação e não consegue ir até o fim, porque a gente não consegue ficar em silêncio, a gente não consegue fechar os olhos e olhar pra dentro e ficar em silêncio, escutar o nosso próprio silêncio. Porque a gente quer o quê? A gente quer ficar no meio das pessoas. E isso são fases, como eu falei ontem. Ontem a gente falou das fases do luto, as fases do luto de um término. Existe também as fases do autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, tem a fase em que a gente quer estar no meio de todo mundo, porque a gente quer se sentir pertencente a um grupo. A gente quer se sentir integrante de um grupo. Para quê? Para elevar a nossa autoestima. Para
recuperar o nosso amor próprio, porque isso ajuda sim. Quando a gente se sente pertencente a um grupo, quando a gente se sente pertencente a uma comunidade, a gente sente que a gente está dentro daquele grupo, sim, a nossa autoestima eleva, o nosso amor próprio eleva, porque eu faço parte de um grupo que está me aceitando. Então, essa é uma primeira fase que a gente tem. E aí, o que a gente espera? A gente espera ser reconhecida. Aí a gente vai para a fase do reconhecimento, em que a gente quer ser reconhecida porque a nossa autoestima está elevando, porque o nosso amor próprio está aflorando, a nossa inteligência, a nossa beleza, enfim, a gente quer ser reconhecida por coisas. Quando essa fase passa, a gente entra numa fase em que a gente entende que a gente não precisa mais desse reconhecimento dos outros, que a gente precisa do nosso próprio reconhecimento. A gente que precisa olhar pra gente mesma e entender que a gente tá com a roupa que a gente quer, que a gente tá vestida como a gente quer, que a gente tá se olhando no espelho e tá se achando bonita, mesmo quando a gente acorda. Porque nem sempre a gente acorda maquiada, nem sempre a gente acorda de bom humor, nem sempre a gente acorda feliz. Às vezes toca o despertador e a gente não tá afim de levantar, mas a gente tem que levantar por algum motivo. Então, a gente tem que se olhar no espelho e entender. Olhar pra gente, tudo bem, hoje eu não estou me sentindo muito bem, mas eu estou aqui contigo. Então, a gente tem que estar conosco, a gente tem que olhar pra gente e entender que a gente não precisa do reconhecimento das pessoas para se sentir bem, que a gente não precisa do reconhecimento das pessoas para se sentir bonita, para se sentir bem arrumada. A gente tem que olhar e perceber a gente mesma. Então essa é uma fase do autoconhecimento. Quando isso acontece, a gente entendeu tudo. A gente entendeu que a gente pode ficar sozinha porque nós vamos estar bem, que a gente não precisa depender de estar com outra pessoa para se sentir bem. A gente começa a gostar da própria companhia. E às vezes a gente prefere ficar sozinha assistindo um Netflix do que sair com alguém, que a gente sabe que aquela pessoa não vai valer a pena porque tá querendo só sair por sair, porque mandou uma mensagem em cima da hora convidando para sair. A gente começa a perceber essas coisas. A gente começa a entender que a nossa companhia vale muito mais do que sair com alguém que não quer nada com nada, do que sair com alguém que só tá afim de sair contigo uma noite e não quer mais. A gente começa a perceber as pessoas também. E é muito importante quando a gente começa a se dar conta, porque a gente começa a se dar conta da gente, como é que a gente funciona, e a gente começa a se dar conta como é que as pessoas funcionam ao nosso redor, como é que as atitudes que as pessoas têm com a gente. Porque quando a gente tem atitudes boas conosco, quando a gente se valoriza, quando a gente se cuida, quando a gente tem um autocuidado, quando a gente se olha no espelho e se acha bonita, independente do jeito que a gente tiver, se a gente estiver maquiada, não tiver, se a gente estiver bem arrumada, não tiver, as pessoas vão nos olhar como a gente se trata, como a gente se olha. Então, é isso que a gente vai refletir. O modo como a gente se trata é reflexo de como as outras pessoas nos tratam. E quando a gente não está se tratando bem, quando a gente começa a colocar, a gente começa a não se amar tanto, a gente começa a não se respeitar, a não se valorizar, quando a gente não tem o controle da nossa vida, quando a gente começa a acreditar que nós somos o que o outro quer, o que o outro diz que nós somos. Quando isso começa a acontecer, a gente fica muito vulnerável e uma presa muito fácil para entrar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque o outro que tá vindo, ele tá na mesma vibração que a gente tá. Ele tá na mesma energia que a gente. Se a gente tá mostrando que a gente tá frágil, que a gente não tem controle da própria vida, que a gente não sabe o que a gente quer, a gente é uma presa fácil para esse relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo, para ele acontecer, tem que ter o abusador e tem que ter o abusado. E isso acontece de várias formas. Acontece de forma psicológica, de forma emocional, de forma sexual, de forma física. Então, o abuso pode acontecer de qualquer forma. E a gente estando sem o controle da nossa vida, isso pode acontecer. A gente fica muito fácil para entrar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque a gente está fragilizada, a gente está vulnerável. E aí o outro percebe isso. E às vezes até de forma inconsciente. O outro pode estar percebendo de forma inconsciente isso. Mas como a gente está tão para baixo, tão vulnerável, o outro começa a assumir esse controle da nossa vida que deveria ser nosso.
Quando, por exemplo, ai, eu vou sair, digo pra ele que eu vou sair. Aí ele começa com pequenos controles. E a gente acha às vezes, é excesso de amor, é excesso de cuidado, porque a gente tá vulnerável, a gente tá carente, a gente colocou todo o controle da nossa vida na mão do outro, talvez a gente sem perceber faça isso, e o outro de forma inconsciente também assume esse papel de abusador. E aí ele começa com pequenas coisas, pequenas atitudes, com a roupa que a gente colocou, mas com sutileza, porque é tudo muito sutil. Ah, você vai sair com essa roupa? Vai sair com essa roupa tão curta? Ou, não tem outra roupa pra tu colocar, tu fica melhor com outra cor de roupa, ou com outra roupa. E a gente entende que, puxa, ele me ama demais, ou ele tá com ciúmes, e aí a gente fica toda vaidosa porque acha que o outro tá com ciúmes. E às vezes são nessas pequenas sutilezas que começa a acontecer um abuso psicológico. Ou, eu vou sair em tal lugar. E aí pode ser que ele diga assim, então me manda a localização quando chegar lá só pra eu saber que tu chegou bem. Mas às vezes não é pra saber se você chegou bem, é pra saber se você chegou realmente onde deveria estar, onde você disse que estaria. Ou eu te levo e te busco. Às vezes pode ser um carinho, às vezes pode ser, eu tô indo pra esse lado, eu te dou carona até lá. Mas às vezes pode ser por um controle. Porque você tá tão vulnerável, tá tão fragilizada que o outro tá assumindo esse papel, tá assumindo esse controle que deveria ser seu, tá assumindo as rédeas da tua vida que deveria ser tua. Porque aí, eu te levo, eu te busco pra ter o controle do que você tá fazendo, de onde você tá indo. Então a gente tem que cuidar as formas de abuso que acontecem. Quem tiver pergunta pode colocar aqui, pode colocar também no chat do Face, que eu vou respondendo, tá? Acontece também, quem nunca passou por situações, por exemplo, eu descobri alguma coisa, vi alguma coisa no celular do meu parceiro, ou vi alguma coisa, ou ouvi alguma coisa, e o parceiro consegue te convencer de que você não ouviu nada, de que você não viu nada. Por exemplo, ouvi uma conversa de alguma coisa que de repente estava insinuando que ele estivesse me traindo. E aí ele consegue te convencer de que não, de que você não ouviu aquilo, ou que ele não falou aquele tipo de coisa. E aí você acredita. Você passa a acreditar e você começa a pensar, será que realmente eu ouvi isso? Será que realmente ele falou? Não, eu devo estar louca. Quem nunca, né? Não, eu devo estar louca, ele não deve ter falado isso, não. Não, eu não devo ter escutado isso. A gente começa a acreditar, porque o outro é tão convincente na fala, e a gente tá totalmente sem controle, a gente nem sabe mais sobre a nossa vida, que a gente passa a acreditar naquilo que ele está dizendo. A gente passa a desconfiar da nossa própria mente, a gente passa a desconfiar de nós mesmas para acreditar no que o outro está dizendo. E aí a gente assume o que o outro está nos falando. Se o outro diz que a gente não ouviu, a gente acredita que não ouviu. Se o outro diz que a gente não tá bonita, a gente vai acreditar que não tá bonita. Se o outro diz que a gente é muito tímida, ou que a gente não fala, ou que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente vai acreditar, a gente vai assumir o que o outro está nos dizendo. Por isso que é importante que a gente se conheça para que a gente possa assumir o controle da nossa vida e não colocar nas mãos de pessoas erradas, e não colocar as nossas rédeas e o nosso controle nas mãos das pessoas. Porque cada um tem o controle da sua vida, cada um tem que saber o que gosta, o que não gosta, os seus limites, as suas características, o que pode fazer, o que não pode. Cada um tem que impor os seus limites para que o outro saiba até onde ele pode ir, para que ele não possa invadir o seu espaço. Mas para isso a gente precisa desse processo de autoconhecimento. A gente precisa entender como é que a gente funciona, como é que a gente funciona lá na essência. E a gente pode fazer isso através desse processo de autoconhecimento, através do processo de aceitação, porque existem fases para a gente poder se entender, para a gente poder acreditar em quem nós somos, para a gente poder confiar em nós mesmas. Imagina se a gente confia em qualquer pessoa que a gente não conhece. A gente não confia. Como é que então a gente vai confiar em nós mesmas se a gente não se conhecer o bastante? Então a gente tem que se conhecer para confiar em nós mesmas.
E aí a gente faz isso através de algumas fases que a gente tem. E a primeira delas é a fase de aceitação. A gente precisa primeiro se aceitar. Se aceitar como a gente é. Aceitar nossas características, aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aceitar quem nós somos. Quando isso acontece, aí a gente sim passa a ter gratidão por quem nós somos. Quando a gente tem gratidão por quem nós somos, a gente começa a entender o que realmente a gente é, quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E quando a gente olha para dentro e percebe que a responsabilidade é nossa e que a responsabilidade de tudo que a gente está projetando nos outros é nossa, a gente entende tudo. E aí a gente entende que a gente é responsável por reclamar ou por agir. E aí a gente pode escolher. Ou eu reclamo de tudo que está acontecendo à minha volta, ou eu vou agir. Se a gente escolhe por agir, a gente escolhe tomar as atitudes, tomar as rédeas da nossa vida, tomar a posição. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar posição na nossa vida e entender o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente espera. Quando a gente entra num relacionamento, e quando a gente entra num relacionamento e a gente se conhece, é muito diferente da gente entrar num relacionamento quando a gente não se conhece. Quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não tem autoestima, quando a gente não se respeita. Quando a gente se conhece, tem amor próprio, a nossa autoestima está elevada, a gente mostra para o outro quais são os nossos limites. A gente mostra para o outro como é que ele tem que agir conosco. A gente não precisa nem falar. A gente não precisa dizer como é que o outro tem que agir. Ele entende. Porque ele está vibrando na mesma energia que a gente. Ele está entendendo como é que ele deve nos tratar, porque a gente se trata muito bem. A gente se respeita. Quando a gente se respeita, o outro vai nos respeitar também. Mas no momento em que eu não me respeito, que eu não me trato bem, que eu não me cuido, por que que o outro vai ter que me tratar bem? Por que que o outro vai ter que me respeitar? Por que que o outro vai ter que me cuidar se eu não estou fazendo isso por mim? Se nem eu tô me valorizando, por que o outro vai me valorizar? Então tudo começa pela gente. Começa quando a gente começa a olhar para nós mesmas, começa a entender todos os nossos pontos para que o outro também faça isso pela gente. E que a gente entenda que a gente não deve colocar essa responsabilidade para o outro. Que nós temos que assumir esse controle, que nós temos que ter a responsabilidade dos nossos atos, a gente é responsável pelo que a gente faz, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, então a gente tem que ter esse controle, não colocar nas mãos do outro. E aí então, quando a gente entra nessa relação, quando a gente não se gosta, quando a gente entra numa relação, quando a gente não se ama, o outro percebe. E aí, quando ele toma essas atitudes de ser mais abusador, quando ele toma essas atitudes, como eu estava falando para vocês, de um relacionamento abusivo, o outro vai fazer com a gente o que ele quiser. Porque a gente vai ficar naquela relação, a gente vai ficar numa relação de dependência, como a gente tratou no primeiro dia, quando a gente falou de carência, quando a gente falou de carência afetiva, a gente vai permanecer nessa relação abusiva. A gente vai permanecer ali porque a gente vai achar que tem que ser dependente daquela pessoa. Porque aquela pessoa tá assumindo tanto o controle da nossa vida, assumindo isso que deveria ser a gente que deveria ter. Olá, boa noite, Cris. Quando a gente que deveria ter esse controle, a gente acha que depende do outro. E aí a gente fica emocionalmente arrasada e começa a acreditar tudo que o outro está nos dizendo e dependendo do outro. Então a gente tem que cuidar muito isso e cuidar como a gente se olha. Tem algumas técnicas que a gente pode aprender para estimular esse autoconhecimento. Uma delas é a gente poder se olhar no espelho todos os dias e falar uma frase pra gente mesma. Pode ser, vai sozinha na frente do espelho, ou ai, Mel, eu tenho vergonha de ir pra frente do espelho e falar pra mim mesma que eu me amo, ou que eu sou bonita, que eu me acho bonita, que eu estou interessante, que eu tô linda. Não tem problema. Num primeiro momento, pode ser que você vá pra frente do espelho e não consiga falar nada. Pode ser que você fique na frente do espelho, só se olhe e queira sair correndo. E tudo bem, porque isso é um processo, vai evoluindo. Pode ser que no outro dia você vá pra frente do espelho e consiga só se olhar por um tempo, mas não consiga falar nada.
Pode ser que depois você vá pra frente do espelho no terceiro dia e consiga se dar um oi. E tá tudo bem, porque cada dia a gente vai evoluindo um pouco. A primeira vez que eu fui me olhar no espelho, quando eu comecei a olhar pra dentro de mim, eu não consegui falar nada. Eu olhei pro espelho e eu queria sair correndo. Eu não queria me olhar. Mas aí eu fui evoluindo. Cada dia eu me obrigava a ir pra frente do espelho. Eu não fazia uma selfie minha. Por quê? Porque eu tinha vergonha depois de olhar minha foto. Porque talvez eu não tivesse saído tão bem, eu não tivesse tão bonita quanto eu desejaria estar, quando eu desejaria ser, por exemplo. Aí quando eu comecei todos os dias a me olhar no espelho, cada dia eu ia um pouquinho. E a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que entender que nós temos processos e a gente tem que ir aos pouquinhos para atingir a nossa grande meta, o que a gente realmente quer. E o que eu queria era chegar na frente do espelho e realmente me olhar e do fundo do meu coração me olhar e me achar bonita. Então eu fui aos pouquinhos. Um dia eu me olhava, outro dia eu falava eu sou bonita, outro dia, hoje eu tô bem, hoje eu tô maquiada, hoje eu tô bonita. Aos poucos eu fui até o dia que eu cheguei na frente do espelho sem maquiagem e realmente me achei bonita. Me achei bem, fiquei feliz comigo. Então vocês têm que fazer esse processo de se olhar no espelho todos os dias e cada dia tentar falar algo pra vocês. Tem um desafio do amor próprio que eu vou lançando durante o ano, em que eu faço no grupo do WhatsApp com as meninas. E uma das atividades é essa, de se olhar no espelho, de conseguir se olhar e falar pra si mesma coisas legais, coisas bonitas, coisas que toquem. Mas o importante é que seja alguma coisa que toque lá no fundo. Por exemplo, se eu olhar pra mim e falar assim, eu sou bonita, mas isso não me tocou. Ou, eu sou amada, não, isso também não me tocou. Eu sou inteligente, isso me tocou. Então isso fica. Então, cada dia a gente possa ir falando coisas, mas coisas que nos toquem realmente no coração. Isso tocou, então isso fica. Aí eu vou me aceitando e vou tendo gratidão por quem eu sou, por quem eu estou me tornando, por quem eu estou passando nesse processo. Então, quando a gente tem essa aceitação, a gente começa a ter essa gratidão. E quando a gente está no início de se conhecer, às vezes a gente não consegue entender muito bem, ou a gente não consegue ter uma gratidão por ser quem é. A gente pode começar a ter gratidão por qualquer coisa, para poder internalizar esse sentimento de gratidão dentro da gente. Por exemplo, eu posso acordar um dia e sentir que hoje eu sou grata porque eu recebi um beijo da minha filha, ou hoje eu sou grata porque eu recebi um abraço do meu filho, hoje eu sou grata porque eu recebi um eu te amo do meu namorado, hoje eu sou grata. A gente tem que entender por que a gente está sendo grata e realmente sentir isso. Cada vez que a gente vai sentindo essa gratidão, a gente começa com essas coisas que são essenciais na nossa vida, para que a gente vá internalizando e aos poucos a gente poder realmente se sentir grata por quem é. Porque a gente tem que ser grata por quem a gente é, não pelo que a gente tem, não pelo que a gente está conquistando, pelo que a gente conquistou, mas por quem a gente é, por quem a gente está se tornando, porque a gente está em busca nesse processo de quem a gente é, lá no nosso interior, na nossa essência. É isso que a gente tem que buscar, para que a gente possa assumir o controle da nossa vida. Então, quando isso acontece, a gente assume a aceitação, a gratidão, o amor próprio, que às vezes está escondidinho lá no fundo, bem lá no fundo. E a gente começa a resgatar esse amor próprio, que a gente não sabe por quê, mas ele se esconde. Se esconde porque a gente entrou num relacionamento em que a gente se deixou de lado, se esconde porque a gente foi trabalhar num emprego que a gente não gostava. O nosso amor próprio pode se esconder, pode ficar escondidinho lá no fundo, porque a gente está num lugar que a gente não queria estar, mas aí a gente se obrigou a estar. Então, às vezes, a gente precisa resgatar esse amor próprio que a gente tem. Você tem, tá aí no fundinho, pode ser que esteja escondido, mas tá aí, a gente tem. Então, a gente precisa resgatar, a gente tem que achar formas de buscar. Eu só acho que não sou de se jogar fora. A gente tem que, na verdade, não pensar por esse lado de não ser de se jogar fora. A gente tem que entender que a gente realmente é bonita, que a gente realmente é muito, que a gente merece o muito, que a gente merece banquetes, que a gente não é simplesmente
qualquer pessoa, que a gente não é simplesmente que a gente não vai simplesmente aceitar qualquer tipo de amor, qualquer migalha que querem nos oferecer. Não, que a gente entende quem a gente é e o que a gente merece. Ontem a gente falou sobre merecimento, sobre o que a gente permite que aconteça. Então, quando a gente fala de merecimento, é a gente entender o quanto a gente se conhece, o quanto que a gente é, para saber o que a gente quer. Então, a gente entende que a gente se gosta muito, que a gente se ama, e a gente só pode querer alguém que nos ame também, mas que nos ame de verdade, não oferecendo qualquer coisa e para todo mundo ao mesmo tempo. Então, deixa eu falar para vocês que a gente tem um treinamento em que a gente fala muito sobre autoconhecimento. Nesse treinamento, eu compilei um método onde tudo o passo a passo que está lá dentro foi o passo a passo que eu vivi e que eu aplico nas minhas clientes de processos de coaching, que são os passos e que é um método que você aprende a se olhar, a se entender, a aprender a entrar em relacionamentos melhores, a viver relações melhores. Você consegue se olhar e perceber o que você merece. Você começa a entender quem você é de fato lá na sua essência. Esse treinamento, ele está compilado de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, que eu apliquei, e eu não imaginei que outras pessoas também poderiam passar por isso, que também poderiam precisar disso, até que eu precisei passar. Então eu precisei passar por isso, eu estudei esse método, eu entendi como é que funcionava, para hoje ele está compilado num curso, num treinamento onde eu posso ajudar muitas outras pessoas. Então tem alunas que já estão aqui na live que eu vi, tem alunas que estão fazendo esse curso, que estão aprendendo, que estão aplicando esse curso e que estão conseguindo se olhar, e que estão conseguindo ter um momento só seu. Nesse treinamento, vocês têm acesso a 8 módulos, que são 8 passos, onde vocês vão fazer em 8 semanas. Cada semana tem um módulo para fazer, onde tem ferramentas, tem atividades, tem técnicas que vocês vão aprender a aplicar em si mesma, e tem técnicas que vocês vão aprender a aplicar, além de se auto-aplicar, vão poder aplicar em quem vocês estão se relacionando, na pessoa que vocês estão conhecendo, no seu namorado, no seu marido, enfim, no relacionamento que vocês têm, para entender por que essa pessoa funciona desse jeito, por que o funcionamento dela, por que ela tem essas atitudes, por que o funcionamento dela é tão diferente do seu. E aí você vai poder entender por que o relacionamento ou não tá dando certo, por que não tá funcionando, ou por que não tá indo pra frente, ou por que você tá conhecendo aquela pessoa tem determinadas atitudes. Então você vai poder entender todo esse funcionamento de relacionamento, vai poder se olhar, se entender. Além disso, tem encontros online comigo, são 4 encontros online comigo, onde a gente vai poder conversar, vai trocar as experiências, vai poder entender o que você está passando, para que eu possa ajudar. Tem um suporte no WhatsApp, onde a gente pode conversar, vocês conversam diretamente comigo, para que eu possa ajudar na situação que vocês estão passando, para que eu possa esclarecer qualquer dúvida do treinamento. Então, fala diretamente comigo. É realmente uma transformação e uma metamorfose por qual vocês passam. Essa metamorfose, que eu chamo de transformação que foi o que eu passei, e que a gente se sente como se estivesse num casulo e de repente a gente transborda e vira uma borboleta e a gente consegue se completar. Porque aí a gente não precisa de alguém para nos completar, a gente consegue se completar sozinho e ser feliz dessa forma. Então, nesse treinamento você aprende tudo isso no passo a passo, com a minha ajuda. Lá tem essas ferramentas e essas técnicas que são extremamente poderosas e que vão te ajudar nesse seu processo de autoconhecimento. Você vai poder ter acesso a um estudo das cores na cromoterapia, que é um estudo das cores, é uma terapia através das cores, tem um módulo só sobre isso, onde você vai poder aplicar isso na sua vida, vai poder aplicar as cores da forma que você vai poder se conhecer melhor, vai poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia, vai poder entender e vai poder saber que tipo de cor eu preciso usar hoje, ou que tipo de cor eu preciso aplicar, que técnica com determinada cor eu preciso aplicar hoje, porque eu acordei um pouco para baixo, eu acordei um pouco não tão bem humorada, eu acordei hoje irritada, ou hoje eu estou estressada.
Como é que as cores podem me ajudar nisso? Então tem um módulo específico sobre isso, para que você possa entender. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o treinamento, pode me mandar no direct, pode perguntar aqui na live, pode me perguntar no suporte do WhatsApp, que eu vou estar respondendo no Facebook também, podem me perguntar, que eu vou estar respondendo qualquer dúvida sobre esse treinamento. Então, esse treinamento é o método compilado de tudo que eu passei, de tudo que eu estudei. E o mais incrível é que todas as pessoas que utilizaram esse método tiveram resultados, realmente resultados sensacionais, que puderam melhorar a sua vida, os seus relacionamentos. Ou quem não estava em relacionamento pôde entrar num relacionamento que realmente queria e se dedicar da forma correta, com atitudes que mudaram a sua vida. Então, quem tiver interesse, não é um treinamento obrigatório, mas vai te ajudar no seu autoconhecimento, vai te ajudar no teu processo de se olhar, vai te ajudar no teu processo de repente, sair de relacionamentos que não estão te fazendo bem, vai te ajudar no teu processo de escolha da própria vida, de tomar decisões na própria vida. Então, se tiver interesse, o link tá na bio, pode entrar ali, vai dar acesso à plataforma do Hotmart, o link do Hotmart, vai entrar lá, vai estar tudo descrito sobre os módulos, o que tem em cada módulo, como é que funciona. Quem tiver interesse, eu vou abrir uma caixinha nos stories, quem tiver interesse, coloca lá, que daí eu faço uma live só explicando sobre o treinamento, tirando dúvidas sobre o treinamento, quem tiver mais dúvidas sobre como é que ele funciona, como é que ele vai atingir a minha transformação, pode perguntar, que aí eu posso fazer uma live sobre isso, mas eu vou colocar uma caixinha nos stories para quem quiser fazer qualquer pergunta sobre, pode fazer, certo? Então, essa série de 3 dias, de 3 lives, foram realmente para te ajudar, te ensinar técnicas, te empoderar para a vida, para que vocês realmente possam fazer escolhas e tomar decisões na própria vida, não largando o controle da vida de vocês nas mãos de outras pessoas. Para que vocês possam ter esse controle e mostrar com atitudes como é que vocês devem ser tratadas, como é que vocês devem ser respeitadas, como é que vocês devem ser valorizadas. E hoje eu quero deixar a indicação de um livro, que é este aqui, Amor, Liberdade e Solitude, do Osho, que é uma nova visão sobre os relacionamentos atuais. Esse livro, ele é um livro muito leve, ele é um livro muito fácil de ler, ele é um livro que a gente não precisa ir do início ao fim, a gente pode ir pulando ele conforme a gente quiser, porque ele é através de perguntas, então é perguntas e respostas e a gente pode ir lendo. Então, essa é a indicação de hoje, a live vai ficar salva, quem quiser pode acessar o link no feed para assistir essa live. Quem tiver interesse, então, o treinamento, o link tá na bio, é só acessar lá. Olha o treinamento, quer tirar dúvidas comigo, pode mandar um direct, pode me fazer perguntas, pode botar perguntas na caixinha dos stories que eu vou deixar lá hoje. E aí, quem tiver mais interesse e quiser, eu posso fazer uma live falando sobre o treinamento, certo? Então, quero agradecer todo mundo que esteve presente aqui. Gratidão por todo mundo que ficou esse tempo ouvindo e aprendendo mais um pouco sobre o seu processo de autoconhecimento. Que todo mundo saia daqui com uma diferença na sua vida, para melhor. Combinado? Então, um beijo. Tenha uma ótima noite.